Bom dia, nono ano, como vai vocês? Ou boa tarde? Nós estamos aqui agora para realizarmos a correção do nosso PET volume 6, na segunda semana de atividades da disciplina Língua Portuguesa, ok? Para realizarmos as correções das nossas atividades dessa semana, nós vamos trabalhar com a leitura. E nós temos 2 textos para analisarmos, para entendermos o enredo deles. O primeiro é Tadeu versus Maria Angélica. Esse texto foi escrito pelo Toreiro, que nós inclusive já trabalhamos em outras semanas, e esse texto nos conta a história de um casal que eram apaixonados por futebol, o marido e a mulher. Eles viviam bem porque cada um torcia para um time diferente, mas não eram times que sempre se enfrentavam, não eram times que sempre ganhavam. E essa história começou a mudar quando os times ficaram bons de verdade e foram se enfrentar no final do torneio. E aí vocês vão fazer aquele nosso velho combinado, vocês vão parar o vídeo, realizar a leitura do texto, para que a gente possa começar aqui na primeira questão. Como inicia o conflito da narrativa? O conflito começou quando os times de Tadeu e Maria Angélica fizeram contratações, evoluíram e chegaram à final do campeonato daquele ano. A número 2 pergunta como nós podemos perceber a passagem do tempo no enredo através de quais elementos ou estratégias. O que é que o autor usou para nos fazer entender que o tempo estava passando? Ele usou algumas expressões como no começo, quando, então, no campeonato deste ano, final do torneio, último lance do jogo e outras expressões. Agora, o vocabulário utilizado por Tadeu e por Maria Angélica no texto sugere o quê? Sugere que eles são fanáticos por futebol. No desenrolar da discussão deles lá dentro do estádio, em todas as falas tem alguma referência, alguma intertextualidade que vocês podem perceber com falas de torcedores de futebol. A número 4 pede para você retirar do texto os verbos que o narrador utiliza para anunciar a fala dos personagens. Bom, o narrador utilizou os verbos gritou, disparou, disse e cantou. Agora pede na questão 5 para nós observarmos os 2 trechos abaixo e dizer se essa fala pertence ao narrador ou ao personagem. A letra A é, para evitar brigas, tentavam não vibrar demais quando seus times acertavam um lance. Quem disse isso? O próprio narrador. Na letra B é um grito de emoção. Gol! Quem disse isso? O Tadeu, o personagem homem. Agora a questão 2, nós vamos passar para o nosso próximo texto, chamado Papos. O autor desse texto é Luiz Fernando Veríssimo. Vocês vão perceber também na leitura desse texto que ele é um discurso feito somente por falas. Não tem narrador aqui. São 2 personagens e aí nós já começamos a imaginar quando nós vamos lendo 2 pessoas em que uma fala, a outra responde, a outra fala, a outra responde. E aí a questão 1 pergunta assim, ó. O texto foi escrito em ordem direta ou indireta? Bom, o texto foi escrito em ordem direta, sendo um diálogo. Há um narrador no texto? Por quê? Não tem narrador. Tem somente 2 personagens. A questão 3. Qual a pontuação predominante nesse texto e por quê? O travessão, o ponto final, o ponto de interrogação e as reticências são os pontos que nós mais notamos. Por que são esses? Bom, eles predominavam porque o texto é composto somente de falas. Número 4. Qual o conflito do texto? O que acontece entre os personagens que começam um conflito? O uso correto dos pronomes foi o conflito. Um falou errado, o outro corrigiu, em seguida corrigiu de novo, e aí esse primeiro ficou bravo com a situação,
chegou a ameaçar o que estava corrigindo de morte, né? Chega a ser um texto cômico. Número 5 é uma questão pessoal, tá, meninos? E aí eu vou deixar a minha opinião aqui para vocês. O texto retrata uma situação que pode ser comum. Você se identifica com a situação? Por quê? Ela soa engraçada? Por quê? Então, nós temos aqui 2 perguntas. Vamos lá. A minha opinião. Se eu me identifico com a situação. Bom, vez por outra eu entro em algumas conversas, mas não discussões desse nível aí dos personagens do texto do Luiz Fernando, porque eu sempre gosto de ouvir a língua portuguesa padrão, mas isso não quer dizer que eu fale ela o tempo todo ou que eu obrigue ninguém a falar o tempo todo. É quase impossível nós usarmos a língua portuguesa na sua versão mais correta possível. Agora, a situação é engraçada. E por quê? Bom, a situação é sim engraçada porque um dos interlocutores perde a paciência, né? Ele fica bravo mesmo, em seguida ele pede ajuda de novo, aí ele perde a paciência e no final eles já nem lembram mais o que iam falar. Meninos, essas eram as atividades do nosso PET semana 2, ok? Nós encerramos aqui. Por favor, não deixem de enviar as atividades. Se ficar com dúvidas, eu estou à disposição de vocês em todos os nossos canais já conhecidos. O chat do Conexão Escola, pelos comentários aqui do YouTube, pelo grupo da nossa sala ou mesmo no número privado no WhatsApp. Combinado? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a nossa próxima semana de atividades. Tchau, tchau!